Salve galera, Fernando aqui do canal PX Masters e hoje eu estarei criando um cartão de visita fictício no CorelDRAW. Vou começar criando um documento aqui por 90mm de largura e 50mm de altura. Clico em OK. Agora aqui, ó, eu já vou no menu Layout, desço até a opção Tamanho da página. E aí eu desço nessa opção aqui, ó, Mostrar área de sangramento. Vou habilitar e vou deixar aqui, ó, 3mm. E aqui, ó, eu vou em Linhas Guias. Aí eu vou aqui, ó, Pré-definições. Vou aqui nessa primeira opção, ó, e mudo para Pré-definições do usuário. Aqui eu habilito a opção Margens. Deixo habilitada a opção Espelhar Margem. E aqui eu coloco 3mm na superior e 3mm na esquerda. Vai ser espelhado esse mesmo valor para inferior e para a direita. Clique em OK, tenho esse resultado. Vou colocar linhas guias aqui nas bordas do documento. Desta maneira assim, nas 4 bordas. Agora eu abro aqui a janela de linhas guias. Vou selecionar todas essas linhas guias e vou clicar em bloquear. Beleza. Agora, ó, dou um clique duplo na ferramenta retângulo, criando um retângulo que preencha toda a área do documento. Vou selecionar ele, ó, vou vir aqui nas opções de medidas, vou desbloquear a proporção. E vou colocar 96 de largura e 56 de altura. Dessa forma eu estou adicionando ali a área da sangria, né, que é de 3mm para cada lado. Vou pintar dessa cor por enquanto e vou criar uma cópia mais ou menos assim, ó. Com o objeto selecionado, venho aqui, ó, no menu Objeto e desço até a opção Converter em curvas. Pego agora a ferramenta Forma e dou um clique duplo nesse ponto de baixo para deletar. Venho aqui na linha, clico com o botão direito do mouse e vou na opção em curva. Adicionei a curva, vou fazer esse ajuste, ó, mais ou menos assim. Agora, ó, eu vou retirar o contorno desse objeto e vou criar uma cópia para o lado, mais ou menos assim, ó. E aí eu vou pegar a ferramenta de preenchimento inteligente e vou dar um clique nessa área de interseção aqui, ó, criando outro objeto mais ou menos assim. E agora já posso deletar esse objeto maior. Agora eu seleciono esse objeto, abro aqui as opções de cores, vou aqui, ó, na terceira opção de preenchimento gradiente, e aqui no primeiro ponto de cor, eu vou adicionar um vermelho, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. No segundo ponto de cor aqui, ó, eu vou selecionar ele, clico aqui na opção de cor, e aí eu pego aqui o conta-gotas e capturo a cor do primeiro ponto. Agora eu adiciono outro ponto aqui no meio, deixo ele exatamente a 50%. E aí, ó, eu vou adicionar um vermelho, mais ou menos assim, ó. Ó, mais ou menos isso aqui. Beleza. Tenho este resultado, já posso clicar em OK. Agora, eu vou selecionar esse objeto azul aqui, ó, e vou pegar a ferramenta de preenchimento interativo. E aí, eu vou passar ela desta forma aqui assim. E aqui eu vou adicionando os pontos de cores, né? Então aqui no primeiro ponto, eu venho aqui na paleta de cor, ó, e pego aqui mais ou menos um preto de 60% e jogo dentro deste quadrinho. Beleza. Agora eu venho aqui, ó, no cinza quase branco, né? E jogo aqui, ó, em cima da linha aqui do preenchimento interativo. Ó, foi adicionado mais um ponto de cor. E aí, eu vou adicionando outros pontos de cores, ó, intercalando, né? Entre cinza, mais escuro, mais claro. Ó, eu jogo outro ponto branco aqui. Depois aqui acima, jogo um ponto ali de 70% preto. Depois, ó, jogo um quase branco, ó. E depois jogo aqui um outro de uns 80%. Beleza, agora eu vou ajustando aqui, né, o preenchimento, ó, vou fazendo esses ajustes aqui, vou posicionando, distribuindo melhor esses pontos de cores aqui, ó. Ó, pega essa alça, joga ali, ó. Mais ou menos, ó, este posicionamento aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, eu acho que já está bom. Vou só posicionar melhor esses pontos, ok. Agora eu seleciono esse objeto, venho aqui nas opções de contorno e aumento um pouco a espessura dele. Com ele selecionado, venho aqui no menu Objeto, desço até a opção Converter contorno em objeto. Beleza, agora o contorno está separado ali do objeto. Eu vou pegar ali aquela parte que está com preenchimento gradiente, venho aqui, ó, no gradiente dele, arrasto e jogo, ó, nesse objeto preto, que antes era o contorno. Ó, tenho ali o mesmo preenchimento. Com isto selecionado, eu venho aqui, pego a ferramenta de preenchimento interativo e vou aqui nessa opção aqui, ó, Reverter preenchimento. Clico e tenho este resultado. Agora eu posso selecionar esses dois objetos, ó, e apertar Ctrl G para agrupar. Agora eu seleciono esse objeto vermelho, retiro o contorno e crio uma cópia. Essa cópia, ó, ela ficou por cima desse grupo de objetos aqui. Então eu vou apertar Ctrl Page Down algumas vezes até ela ir para trás. Beleza. Com ela selecionada, eu venho aqui, ó, nas opções de preenchimento. E aí eu vou na última opção aqui, ó, que são os preenchimentos PostScript. E aqui eu vou selecionar a segunda opção, ó, Arquimedes, né? Ó, aparece aqui esses ladrilhos aqui, ó. Então eu vou fazer alguns ajustes. Aqui em frequência, ó, eu vou diminuir aqui para 4. Aqui na largura da linha, eu vou colocar mais ou menos uns 9. Aqui eu vou deixar 100 mesmo. E aqui, ó, o fundo branco, eu vou retirar, vindo aqui em fundo cinza e colocando menos 1. Tenho este resultado. Agora eu seleciono esse objeto, venho aqui nas opções de transparência, aqui, ó, na barra de propriedades eu escolho transparência uniforme, modo de mesclagem eu vou colocar dividir, e aqui, ó, eu vou aplicar uma transparência de 90. Olha só, tenho esse resultado, bem clarinho, né? Agora eu posso selecionar isso aqui tudo, ó, e apertar Ctrl G para agrupar. Agora eu vou dar um zoom e observe um detalhe aqui, ó. Aqui, ó, está passando um pouco ali, né, da marcação da sangria. Então, eu vou pegar aqui e vou criar um retângulo mais ou menos assim, ó, pegando ali na marcação da sangria, seleciono ele, seleciono o grupo de baixo e vou aqui na opção, ó, aparar. Olha só. Ó, vai retirar aquele excesso ali, ó, tá vendo? Perfeito. Agora, eu faço o mesmo aqui embaixo, ó, também está passando. Então, vou posicionar esse retângulo ali na marcação da sangria, seleciono o objeto de baixo e vou aqui, ó, aparar. Ó, ainda ficou uma pontinha aqui, ó, do lado esquerdo, né? Então, ó, vou seleciono outro objeto também e vou aqui, ó, aparar. Beleza. Isso é importante fazer isso, né? Agora, eu seleciono este grupo, venho aqui na ferramenta de sombra, seleciono ela, clico e arrasto, ó, desta forma aqui assim, ó, criando sombreamento, né? Vou fazer aqui uns ajustes aqui com a alça, mais ou menos assim. Aqui na barra de propriedades, ó, eu vou fazer o seguinte, modo de mesclagem eu vou deixar normal. E aqui, ó, na transparência, eu vou aplicar 60 e no enevoamento, que é o desfoque da sombra, eu vou deixar 7. E aqui eu vou fazer mais um pequeno ajuste aqui, ó, com essa alça, mais ou menos assim, ó. Ok. Seleciono tudo isto e venho aqui no menu Objeto e desço até a opção Separar Sombreamento. Ou aperto Ctrl K.
Olha só, o sombreamento foi separado, mas observe que ele está excedendo ali a margem da sangria. Isso pode causar problemas ao exportar ou ao imprimir, né, o projeto. Então, ó, eu seleciono o retângulo, pressionando o Shift, seleciono ali o sombreamento e venho aqui, ó, na opção aparar. Beleza, a parte de cima já está resolvida, né? Seleciono o sombreamento, observe que aqui embaixo, ó, e na lateral esquerda ainda está passando. Pego a ferramenta forma, e aí, ó, eu vou pegar esses pontos aqui, ó, e jogar para dentro ali, ó, da margem da sangria, ó. Tá vendo? Eu não vou fazer mais aparos aqui, pois causaria um problema. Então eu vou fazer isso, ó, jogo esses pontos para dentro da margem da sangria. Mais ou menos assim, ó. Beleza. Ó, vou colocar esse retângulo aqui um pouco para baixo, seleciono todos esses elementos aqui, ó, e aperto Ctrl G para agrupar. Ok. Antes de prosseguir, eu vou mudar aqui para o gerenciador de objetos e vou selecionar esse objeto vermelho aqui, ó, aqui pelo gerenciador, ó. Seleciono ele aqui. Abro aqui as opções de preenchimento, né? Já foi identificado aqui, ó, esse gradiente. Eu vou clicar aqui, ó, nesse sinal de mais, para salvar esse gradiente. Vou colocar um nome qualquer aqui, ó. Estou salvando, pois vou utilizar ele depois. Clico aqui em salvar e clico aqui em OK. Agora, ó, eu vou selecionar este retângulo aqui do fundo e vou pegar aqui a ferramenta de preenchimento interativo e vou clicar e arrastar desta maneira aqui, ó. Vou vir aqui na barra de propriedades, ó, e mudar aqui para o preenchimento elíptico. Aí, aqui na paleta de cores, eu vou vir nesse branco 20% e vou arrastar, ó, para esse quadrinho aqui, ó. Beleza. E aí eu vou simplesmente ajustar isso, ó, mais ou menos assim, só para não ficar aquele fundo branco, né? Ó, mais ou menos assim. Agora eu seleciono esse retângulo, clico com o botão direito do mouse e vou aqui na opção bloquear, né? Para evitar que eu mova ele. Agora eu pego este retângulo aqui de baixo e vou posicionar, ó, mais ou menos aqui, ó. Pegando aqui, ó, na margem de segurança aqui em cima e aqui, ó, no fim do documento. Agora eu redimensiono ele mais ou menos assim. E vou aplicar aqui, ó, um cinza aqui, né? Uns 70% de preto, ó. Beleza? Vou retirar o contorno. Crio uma cópia desse objeto. Com essa cópia selecionada, eu venho aqui nas opções de preenchimento e vou aqui para a última opção novamente e seleciono, ó, a segunda opção novamente, ó, Arquimedes, e faço a mesma configuração. 4 para frequência, 9 para a largura da linha, 100 ali, e aqui no fundo cinza, ó, eu deixo menos 1, né, ó, para ficar transparente ali. Seleciono isso, vou aqui na ferramenta de transparência, coloco aqui uma transparência uniforme, modo de mesclagem, dividir, e aqui, ó, eu vou aplicar 90 de transparência. Agora, eu seleciono esses dois objetos aqui, ó, e aperto Ctrl G para agrupar. E depois vou apertando Ctrl Page Down para jogar para trás ali, ó. Ó, perfeito, eu vou apenas redimensionar um pouco aqui, ó, mais ou menos assim, ó, ok. Agora eu seleciono a ferramenta de texto, vou digitar assim, ó, Company, pode ser qualquer texto aí. Vou colocar aqui uma fonte no tamanho 26, ou um pouco grande, vou deixar 25. Pinto de branco esse texto, e vou utilizar uma fonte que eu achei muito bonita aqui, ó, que é essa fonte aqui, ó, Mongolian by T. Coloco esse texto mais ou menos aqui. Aqui embaixo, ó, eu vou digitar um outro texto, vou colocar assim, ó, Engenharia Mecânica. E aí, vou pintar de branco também, né, colocar a mesma fonte aqui. Ó, vou deixar um tamanho aqui, mais ou menos 9. Seleciono esses dois textos aqui, ó, aperto a letra C para centralizar, né. Agora vou dar um distanciamento um pouquinho um dos outros. E aqui, ó, seleciono os dois, Ctrl G para agrupar. Seleciono o grupo, seleciono o retângulo de baixo, aperto a letra E para centralizar verticalmente. Tenho esse resultado. Agora eu seleciono a ferramenta polígono, vou criar um polígono mais ou menos assim, ó, e vou aplicar aqui 6 lados para esse polígono. Com ele selecionado, venho aqui nas opções de cores, vou aqui na terceira opção, ó, de gradiente, e vou aqui, ó, em preenchimento, e vou selecionar, ó, aquele preenchimento que eu havia salvado. Ó, ele está aqui, seleciono, clico em OK. Beleza. Com esse objeto selecionado, eu vou aqui nas opções de contorno agora, e aqui, ó, eu vou fazer assim, vou colocar o contorno externo, ó, posição externa, vou aumentar um pouco a espessura do contorno, ó, mais ou menos assim. Eu acho que tá pouco, vou aumentar mais um pouquinho. Beleza. E aqui, ó, a cor do contorno eu vou clicar, vou pegar aqui o conta-gotas e vou capturar aqui da paleta de cores, ó. Esse aqui, ó, esse cinza aqui. Beleza. Ó, eu acho que o contorno tá um pouco grosso, vou deixar aqui 0,5. Marca essa opção aqui, ó, escala com objeto, isso é importante. E aí, ó, eu vou clicar em OK. Agora eu crio uma cópia desse objeto e retiro o contorno. Olha só. Ó, com essa cópia selecionada, eu vou aqui nas opções de preenchimento, novamente vou na última opção, seleciono novamente a opção Arquimedes, e agora, ó, a frequência será 6, a largura da linha, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 7, e aqui, ó, fundo cinza, menos 1. Seleciono esse objeto, venho na ferramenta de transparência, aplico transparência uniforme, modo de mesclagem dividir, e aqui, ó, vou aplicar uma transparência de 80 para esse objeto. Ok. Posso selecionar esses objetos aqui agora, ó, e agrupar. Agora eu faço alguns ajustes aqui, né, posiciono um pouco mais para cima, redimensiono mais ou menos assim, ó. Ó, posiciono mais ou menos aqui, e vou criando cópias aqui para baixo, ó, com um espaçamento mais ou menos assim, ó. Ultrapassou ali, né, a margem de segurança, então eu vou redimensionar, ó, de maneira, ó, que ele não ultrapasse aqui a margem de segurança, né, ó, que é essa linha guia verde. E agora eu vou inserir as informações, então eu escrevo aqui meu nome, vou utilizar a mesma fonte que já estou utilizando, vou colocar um tamanho 8 e a cor vai ser um preto 90%. Aí eu vou aproximar isso aqui do polígono, mais ou menos assim, seleciono esse texto, seleciono o polígono junto, aperto a letra E para centralizar verticalmente. E aí eu vou criando cópia, ó, desse texto aqui para baixo, né, e apenas editando as informações. Então eu coloco o contato, o número de telefone, por fim aqui, ó, eu coloco o endereço, né, ok, ó. Agora, ó, eu vou centralizando, né, todos os textos com cada polígono. Então eu pego aqui o texto contato, centralizo com esse polígono, o telefone com esse outro e o endereço com esse outro. Seleciono esses 3 textos de baixo aqui, ó, e por último o texto de cima e aperto a letra L, ó, para alinhar à esquerda. Agora eu vou colocar os ícones centralizados com esses polígonos. Então venho aqui no menu importar e vou importar um arquivo que eu já deixei preparado para esse vídeo. Esses ícones aqui, ó, você encontra em vários sites aí da internet para baixar, né? Esses aqui eu vetorizei, então vou desagrupar isso aqui e vou selecionar aqui, ó, somente os 4 que eu preciso. E agora eu já posso deletar esses outros aqui, ó. Agora, ó, eu vou ajustar eles aqui, né? Então eu pego esse primeiro, centralizo com esse polígono aqui, pinto de branco, ó, e aí eu faço esse ajuste aqui.
E aqui eu vou fazendo nos demais, ó. Centralizo este com o e-mail aqui, ó, o polígono do e-mail, faço esse ajuste aqui, centralizo esse com o polígono do telefone ali, faço esse ajuste aqui, ó. E por último, esse aqui de localização, ó, centralizo com o último polígono, pinto de branco e faço esse ajuste aqui, ó. Beleza, tenho esse resultado, posso selecionar tudo isso aqui e agrupar. Aí eu vou criar uma logo simplesinha só para colocar ali, ó. Com a ferramenta elipse, eu crio uma elipse assim, e aí, ó, crio uma cópia um pouquinho para o lado assim, seleciono os dois objetos, aplico uma rotação de 90 graus, ó, aqui em cima, e aí, ó, eu seleciono todos esses objetos aqui, ó, e aperto o Ctrl G para agrupar. Agora eu pego a ferramenta de texto, digito aqui letra F, coloco aqui a mesma fonte que estou utilizando desde o início, aumento um pouco aqui o tamanho desse texto, ó, vou aumentar mais um pouquinho, ó. Ok, ó. E aí eu vou trazer isso aqui para esta área aqui, ó. Coloco um contorno branco, pinto o texto de branco, ó. Vou aumentar aqui um pouco a espessura, né, desse contorno, ó. Mais ou menos assim. Agora sim, eu posso selecionar tudo aqui e agrupar, ó. É importante que isso, ó, fique dentro aqui da margem de segurança, né? Caso eu não goste desses ícones, ó, eu posso criar uma outra variante mais simples, né? Então vou aqui para a página 2, ó, e aqui eu tenho uma forma mais simples, né? Inclusive, eu vou criar uma logo simplesinha para colocar ali, né? Então é algo fictício, não é algo profissional aqui. Então eu crio uma elipse assim, pego aqui a ferramenta retângulo e crio um retângulo, ó, mais ou menos assim. Venho aqui no menu objeto, com ele selecionado, e desço até a opção converter em curva. Pego a ferramenta forma, seleciono esses dois nós aqui de cima e vou aqui na opção, ó, refletir nós horizontalmente. E faço isso aqui, ó. Faço esse ajuste. Agora, ó, posiciono o objeto centralizado aqui com a elipse, né? Dou mais um clique nele, ó, para aparecer o ponto de ancoragem e coloco lá no centro da elipse o ponto de ancoragem. E aí, ó, eu vou fazer essa rotação aqui, ó, e vou tentar acertar. Ó, não deu certo, né? Aperto o Ctrl Z. Ó, vou fazer mais ou menos aqui, eu acho que agora vai dar certo, ó. E aí eu vou apertando o Ctrl R, né? Ó, agora deu certinho, né? Tem outras maneiras de fazer isso aqui também, utilizando o painel de transformação. Agora eu crio uma cópia dessa elipse, seleciono tudo isso aqui e soldo. Essa cópia, ó, eu centralizo ela com o objeto, né? E dou uma redimensionada nela, ó, mais ou menos assim. Aí eu vou aqui nas opções de contorno, aumento um pouco a espessura do contorno. Com o objeto selecionado, venho no menu objeto e desço até a opção converter contorno em objeto. Esse objeto de baixo eu pinto de amarelo, seleciono os dois objetos e venho aqui na opção verso menos frente. Agora dou uma leve rotação nesse objeto, ó, mais ou menos assim. Ok? Pego a ferramenta retângulo, crio um retângulo bem fininho, desta maneira aqui. Vou pintar ele de vermelho e vou redimensionar ele, ó, mais ou menos assim. Aí, eu vou centralizar com o objeto, né? Vou criar uma cópia dele, ó, e vou vir aqui em cima, ó, e aplicar uma rotação de 45 graus. Crio uma cópia desse objeto, que foi rotacionado, e espelho aqui, ó, horizontalmente. Agora, crio uma cópia desse outro objeto e aplico uma rotação de 90 graus. Posso selecionar todos esses retângulos vermelhos agora, ó, e aí, ó, eu vou aqui na opção soldar. Agora, ó, eu centralizo isso, né, aqui com o objeto amarelo, ó, e aí eu vou pegar esse objeto vermelho e vou redimensionar, ó, de maneira, ó, que ele não ultrapasse ali, ó, para a parte de cima do objeto amarelo. Ele fica nessa parte vaga ali. Seleciono os dois objetos, vem aqui, ó, verso menos frente. Foi aparado aqui. Agora, ó, eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos aqui, ó. Ó, pinto ele de verde, vou ajustar ele mais ou menos aqui assim, ó. Beleza, seleciono os dois objetos, venho aqui, ó, verso menos frente. Ok, ó, foi aparado. Ficou apenas uma pontinha aqui, ó, que não tá muito legal, né? Então posso deletar esse nó, tentar ajustar isso aqui. Aliás, é melhor pegar aqui a ferramenta retângulo, criar um pequeno retângulo aqui, ó, e aparar, né? Seleciono os dois objetos, vem aqui, ó, verso menos frente. Ok, ó, algo simplesinho aqui. Agora eu vou posicionar isso mais ou menos aqui. Vou redimensionar isso aqui, ó. Beleza? Retiro aqui o contorno. Posso deixar amarelo ou posso pintar de branco também, ó. Tem este resultado aqui, né? Olha só, aqui eu tenho uma outra variante, né? Então este é o resultado final. E essa área aqui, ó, é a área da sangria, que será descartada após o corte, ó, onde está aparecendo essa marcação verde. Isso aí será descartado. Aqui, ó, no modelo 1 também, ó, a mesma coisa, ó, onde aparece essa marcação verde aí, será descartado, né? E olha só como que ficaria, ó, depois de cortado. O cartão ficaria deste jeito aqui, ó. O 1 e o 2, ó. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha para dar aquela força para o canal. Um abraço e até a próxima.